Uma das maiores descobertas da medicina moderna é que muitas vezes o primeiro órgão a avisar que existe um problema no coração não é o coração, é o pênis. Parece estranho, mas essa descoberta já salvou milhares de vidas, porque em muitos homens a dificuldade de ereção aparece antes de um infarto. E hoje a ciência sabe exatamente por quê. Eu vou contar uma história. Ela não aconteceu com um único homem. Ela representa milhares de histórias semelhantes. Imagine um homem de 58 anos, casado há mais de 30 anos, profissional bem-sucedido, hipertenso, alguns quilos a mais, nunca fumou, leva uma vida relativamente normal, até que numa noite a ereção simplesmente não acontece. Ele pensa: estou cansado. Alguns dias depois, acontece novamente. Depois, mais uma vez. Ele começa a inventar desculpas. Chega mais tarde ao quarto, levanta mais cedo, evita o contato, evita o assunto, evita até olhar para a esposa com o mesmo carinho de antes, porque tem medo de decepcioná-la. E faz exatamente o que milhões de homens fazem: guarda tudo para si. Porque para muitos homens é mais fácil conviver com o medo do que admitir uma dificuldade sexual. Depois de algumas semanas, ele decide procurar um urologista. Ele entra no consultório imaginando sair de lá com uma receita, talvez um comprimido, talvez uma solução rápida. Mas o médico faz uma pergunta completamente inesperada: como está seu coração? O homem estranha. Meu coração? Doutor, eu vim aqui por causa de ereção. O médico sorri e responde: talvez estejamos falando exatamente da mesma coisa. Poucos meses depois, os exames revelam obstruções importantes nas artérias coronárias. Ele é tratado antes de sofrer um infarto. Essa história aconteceu exatamente dessa forma? Provavelmente não. Mas histórias muito parecidas como essa aparecem repetidamente na literatura médica. Existe uma razão para isso. Durante muitos anos, a medicina acreditou que a disfunção erétil era apenas um problema da vida sexual. Hoje, sabemos que ela pode ser muito mais do que isso. Ela pode ser um dos primeiros sinais que existe algo errado com a circulação sanguínea. E isso muda completamente a maneira como devemos olhar para este assunto. Antes de continuar, eu quero deixar uma coisa muito clara. Este episódio não substitui uma consulta médica. Cada homem precisa ser avaliado individualmente. Tudo o que você ouvir aqui foi construído a partir das principais diretrizes científicas internacionais e dos estudos mais respeitados sobre saúde sexual masculina. Meu objetivo é transformar linguagem médica em uma linguagem que qualquer pessoa possa compreender, porque informação correta salva vidas. Existe uma crença muito comum: depois de certa idade, é normal perder a ereção. Será mesmo? Se isso fosse verdade, todos os homens de 80 anos apresentariam disfunção erétil. Mas isso simplesmente não acontece. Existem homens de 80, 90, mais anos que continuam tendo uma vida sexual ativa, enquanto outros começam a apresentar dificuldades antes mesmo dos 50. Então, o que realmente está acontecendo? A resposta da ciência é muito interessante. A idade sozinha não provoca disfunção erétil. Ela aumenta a probabilidade de doenças que podem causar a disfunção. Isso faz toda a diferença, porque deixa de perguntar: quantos anos você tem? E passa a perguntar: como está a sua saúde? Hipertensão, diabetes, colesterol elevado, obesidade, sedentarismo, tabagismo, tudo isso interfere diretamente na circulação de sangue. E uma ereção, antes de qualquer outra coisa, é um fenômeno vascular. Ela depende de sangue, muito sangue. No momento certo,
na quantidade certa. Durante muito tempo, os médicos sabiam que o pênis enchia de sangue, mas ninguém compreendia exatamente como isso acontecia. Até que no final do século passado, 3 pesquisadores mudaram completamente essa história. Robert Furchtgott, Louis Ignarro e Farid Murad. Eles descobriram que o nosso organismo produz uma molécula extraordinária, o óxido nítrico. Uma descoberta tão importante que lhes rendeu o Prêmio Nobel de Medicina. Hoje sabemos que essa pequena molécula é uma das grandes responsáveis pela ereção. Sem ela, as artérias não relaxam. Sem relaxamento, o sangue não entra adequadamente. Sem sangue, não existe ereção. E aqui começa a parte mais fascinante dessa história, porque essa mesma molécula também protege o coração, também protege as artérias, também protege a circulação. Percebe como tudo começa a fazer sentido? Talvez a ereção nunca tenha sido apenas um assunto sexual. Talvez ela seja uma janela para a saúde do homem. E é exatamente isso que vamos entender a partir de agora. Até aqui, talvez você tenha percebido uma coisa. Nós quase não falamos de sexo, falamos de circulação, falamos de saúde, falamos do coração. E isso não foi por acaso, porque uma ereção, antes de tudo, é um fenômeno vascular. Imagine uma cidade. As ruas representam as artérias, os carros representam o sangue. Enquanto as ruas estão livres, o trânsito flui normalmente. Mas basta um pequeno bloqueio e tudo começa a ficar mais lento. Com as artérias, acontece exatamente a mesma coisa. Durante a ereção, o cérebro envia um comando. Este comando faz com que o organismo produza óxido nítrico. O óxido nítrico relaxa a musculatura das artérias, do pênis. As artérias se abrem, o sangue entra rapidamente. Os corpos cavernosos se expandem e a ereção acontece. Parece simples, mas basta um desses passos falhar e todo o processo deixa de funcionar. É por isso que a ereção depende muito mais do que desejo. Ela depende de vasos saudáveis, de nervos funcionando, de equilíbrio hormonal. E já falamos sobre reposição hormonal masculina aqui no canal. E principalmente de um cérebro tranquilo. E também já falamos sobre sexualidade aqui no canal. Segundo a sexóloga Aniele Diniz, sabe qual é o maior órgão sexual? O cérebro. Então, voltando ao nosso raciocínio, é justamente aqui que aparece um dos maiores mitos sobre a masculinidade. Existe uma frase que muitos homens jamais dizem em voz alta, mas pensam: será que deixei de ser homem? Talvez essa seja a consequência mais cruel da disfunção erétil, porque ela não afeta apenas a vida sexual, ela atinge a autoestima, a identidade. Durante muito tempo aprendemos que ser homem significa ser forte, ser potente, estar sempre pronto, como se uma ereção definisse o valor de uma pessoa. Mas isso nunca foi verdade. Segundo Barry McCarthy, um dos maiores pesquisadores em terapia sexual do mundo, o maior inimigo da ereção muitas vezes não é uma doença, é o medo de falhar, o medo de desapontar, o medo de que aconteça novamente. E quando esse medo aparece, o cérebro faz exatamente aquilo que deveria evitar. Imagine que você está caminhando sozinho à noite. De repente, houve um barulho e uma fração de segundo o cérebro acredita que existe um perigo. O coração acelera, a respiração muda, os músculos ficam tensos e o organismo libera adrenalina. Essa reação salvou nossos antepassados inúmeras vezes. Mas existe um detalhe: a adrenalina faz exatamente o contrário daquilo que a ereção precisa. Enquanto a ereção depende de relaxamento,
A adrenalina prepara o corpo para fugir. Enquanto a ereção precisa de vasos dilatados, a adrenalina provoca a contração, ou seja, quanto maior o medo, menor a chance de uma ereção acontecer naturalmente. Percebe o círculo vicioso? Um episódio de falha gera medo. O medo produz adrenalina. A adrenalina dificulta uma nova ereção. A nova dificuldade aumenta ainda mais o medo. É por isso que alguns homens entram em um ciclo que parece não ter fim. Mas existe uma outra pergunta que sempre aparece. E a testosterona? Hoje, basta um homem comentar que perdeu a ereção e alguém responde imediatamente: você está com a testosterona baixa. A realidade é muito mais complexa. A testosterona é importante, muito importante, mas principalmente para o desejo sexual, para a libido. Ela participa da função erétil, mas está longe de explicar a maioria dos casos. Existem homens com testosterona normal e dificuldade de ereção, assim como existem homens com testosterona mais baixa e vida sexual satisfatória. É por isso que nenhuma diretriz séria recomenda iniciar reposição hormonal apenas porque existe dificuldade de ereção. Primeiro é preciso descobrir a causa, depois escolher o tratamento. Um outro detalhe interessante, o que poucos homens conhecem, acontece durante o sono. Muitos homens acordam com ereção. Outros apresentam ereções durante a madrugada, sem qualquer estímulo sexual. Isso é completamente normal. Essas ereções ajudam a manter a oxigenação dos tecidos do pênis, mas elas também oferecem uma informação importante ao médico. Quando um homem mantém ereção noturna, mas perde ereção apenas durante a relação sexual, isso sugere que a circulação talvez esteja preservada. Nesses casos, o componente emocional ganha muito mais importância. É claro que isso sozinho não fecha o diagnóstico, mas bastante na investigação. E existe uma doença que merece um capítulo à parte: o diabetes. Poucas doenças prejudicam tanto a ereção quanto ele, por dois motivos. Primeiro, o excesso de glicose danifica lentamente os vasos sanguíneos, ou seja, o sangue chega pior. E a informação também. É como tentar assistir um filme com a tela escura, o som falhando ao mesmo tempo. Por isso, o diabetes aumenta de forma significativa o risco de disfunção erétil. E quando piora o controle da glicemia, maior costuma ser esse risco. Talvez porque o diabetes trabalha em silêncio, sem dor, sem alarme, até que um dia o organismo começa a pedir ajuda. E muitas vezes, um dos primeiros pedidos de socorro aparece exatamente durante a vida sexual. Então, existe tratamento? A resposta é sim, mas talvez não da forma que muita gente imagina. Antes de falarmos de medicamentos, vale a pena conhecer uma das histórias mais curiosas da medicina. Na década de 90, pesquisadores da Pfizer desenvolviam um novo medicamento. O objetivo não era melhorar a ereção, era tratar a angina, aquela dor no peito causada pela redução do fluxo de sangue para o coração. Os resultados para o coração foram modestos, mas havia um detalhe curioso. Quando o estudo terminou, muitos voluntários não queriam devolver os comprimidos restantes. Os pesquisadores estranharam, perguntaram o motivo. A resposta mudou a história da medicina. Os participantes relataram uma melhora importante nas ereções. Foi assim quase por acaso que nasceu o sildenafil, o famoso Viagra. Curiosamente, o Viagra nunca foi afrodisíaco. Ele não cria desejo, não desperta libido, não aumenta a testosterona. Ele apenas facilita o mecanismo que já existe naturalmente. Se houver estímulo sexual, o medicamento
potencializa a ação do óxido nítrico. Se não houver estímulo, ele praticamente não faz efeito. Isso explica porque tantas pessoas têm expectativas irreais. Elas acreditam que o comprimido resolverá qualquer problema. Mas a medicina moderna pensa diferente. Hoje, a primeira pergunta não é qual remédio vamos usar? A primeira pergunta é por que isso está acontecendo? Porque não existe uma única causa para a disfunção erétil. E por isso não existe um único tratamento. Se o problema for hipertensão, é preciso controlar a pressão. Se o problema for diabetes, é preciso controlar a glicemia. Se houver obesidade, perder peso pode melhorar significativamente a função erétil. Se o cigarro estiver presente, parar de fumar melhora muito a circulação. E quando existe ansiedade, talvez seja exatamente ela que precise ser tratada. É interessante perceber como tudo está conectado. A ereção nunca depende apenas do pênis, ela depende do organismo inteiro. Existe um tratamento que costuma ser subestimado e, na minha opinião, é um dos mais poderosos: o exercício físico. Pode parecer simples, mas a ciência mostra que homens fisicamente ativos apresentam menor risco de desenvolver disfunção erétil. Isso faz todo sentido. O exercício melhora a circulação, reduz a pressão arterial, controla a glicemia, diminui a inflamação, melhora a produção de óxido nítrico, ajuda na perda de peso, reduz a ansiedade, melhora o sono. Observe uma coisa: quase tudo aquilo que faz bem ao coração também faz bem para a ereção. E isso não é coincidência, é biologia. Existe ainda um aspecto sobre o qual se fala muito pouco: o relacionamento. Durante muitos anos, o homem acreditou que precisava resolver esse problema sozinho, em silêncio, como se pedir ajuda fosse um sinal de fraqueza. Mas acontece exatamente o contrário. Casais que conseguem conversar sobre a sexualidade costumam enfrentar essas dificuldades de maneira muito mais leve. A pressão diminui, o medo diminui, a ansiedade diminui e muitas vezes o próprio desempenho melhora. Porque a relação deixa de ser uma prova, passa a ser uma parceria. E talvez esse seja um dos maiores presentes da maturidade: descobrir que intimidade vale muito mais do que desempenho. Existe também uma pergunta que aparece com frequência: é possível evitar completamente a disfunção erétil? A resposta mais honesta da ciência é: não sabemos. Sabemos reduzir bastante o risco, sabemos tratar muitas causas, sabemos melhorar qualidade de vida, mas ninguém consegue garantir que isso jamais acontecerá. E essa talvez seja uma das maiores virtudes da medicina baseada em evidências. Ela não promete milagres, ela trabalha com probabilidades, com conhecimento, com aquilo que realmente demonstrado. Talvez essa honestidade seja muito mais valiosa que qualquer promessa encontrada na internet, porque saúde não combina com fórmulas mágicas, ela combina com informação, prevenção, hábitos saudáveis e decisões tomadas no momento certo. Ao longo desse episódio, talvez você tenha percebido uma mudança. Nós começamos a falar de ereção e terminamos falando de saúde. Isso aconteceu porque a própria medicina mudou. Durante muitos anos, a pergunta era: como recuperar a ereção? Hoje, a pergunta é outra: o que a perda da ereção pode estar tentando revelar? Talvez ela esteja nos mostrando um problema de circulação, talvez diabetes, talvez hipertensão, talvez colesterol elevado, talvez ansiedade, talvez depressão, talvez uma combinação de tudo isso.
Mas uma coisa é certa, na maioria das vezes ela não acontece por acaso. Ela é um sinal. E sinais merecem ser investigados, não ignorados. Existe algo que aprendi durante mais de 40 anos trabalhando na área da saúde. O corpo conversa conosco o tempo todo. O problema é que nem sempre estamos dispostos a escutá-lo. Às vezes ele fala através de cansaço, às vezes através da falta de ar, às vezes através da dor e algumas vezes através de uma dificuldade de ereção. Nenhum desses sinais deve ser motivo de vergonha. Vergonha não é procurar ajuda. Vergonha é permitir que o medo impeça você de cuidar da própria saúde. Existe um outro aspecto que considero muito importante. Uma ereção não define quem você é, ela não mede sua masculinidade, não mede seu caráter, não mede sua capacidade de amar. Ela também não define o sucesso de um relacionamento. A verdadeira maturidade nos ensina que um homem vale muito mais do que qualquer desempenho. Mas, ao mesmo tempo, ela pode revelar algo extremamente importante, o estado da sua saúde. E talvez seja exatamente essa maior mudança trazida pela ciência nos últimos anos. A dificuldade de ereção deixou de ser vista apenas como um problema íntimo. Hoje ela pode representar uma oportunidade. A oportunidade de descobrir uma doença cardiovascular ainda quieta, de controlar o diabetes antes de complicações mais sérias, de tratar uma hipertensão, de mudar hábitos, de prevenir o infarto, de ganhar qualidade de vida e, em muitos casos, de ganhar anos de vida. No início desse episódio, eu contei a história de um homem que acreditava estar apenas envelhecendo. Na verdade, seu organismo estava pedindo ajuda. Talvez essa seja a mensagem mais importante que eu gostaria que você levasse consigo. Não tenha medo de investigar. Não tenha vergonha de conversar com seu médico. Não aceite como normal aquilo que pode ser um aviso do seu corpo. Porque envelhecer é inevitável, mas abandonar a própria saúde, isto é uma escolha. E felizmente, ainda há muito que podemos fazer. Eu quero terminar com uma reflexão. Ao longo da vida, aprendemos a ouvir muitas pessoas, pais, professores, amigos, chefes, mas existe uma voz quase sempre que ignoramos, a voz do nosso próprio corpo. Ele raramente grita, normalmente ele sussurra. E quando aprendemos a escutá-lo, descobrimos que muitos problemas podem ser resolvidos antes de que se eles transformem em tragédias. Talvez a verdadeira pergunta nunca tenha sido: como melhorar a minha ereção? Talvez a pergunta seja: o que o meu corpo está tentando me contar? Se este episódio faz você olhar para a sua saúde de uma forma diferente, então ele já cumpriu com a sua missão. Muito obrigado por ter permanecido comigo até aqui. Se você acredita que esta informação pode ajudar outro homem, compartilhe esse vídeo. Às vezes, uma conversa iniciada no momento certo pode salvar uma vida. Comenta aqui, não sobre a sua ereção, óbvio, mas como está a sua saúde geral? Men of 60 não é sobre idade, mas é sobre postura.